pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao canal. Voltando com força justamente agora que estamos próximos do Halloween. Samhain, o rito de passagem para um ano novo pagão. As pessoas que são adeptas do paganismo, da bruxaria, do ocultismo, muitas consideram como um final de ciclo e reinício de um novo ciclo, não o calendário gregoriano, que termina no dia 31 de dezembro para o ano retornar no dia 1º de janeiro, mas sim que dia 31 de outubro seria o último dia da roda do ano e tudo se reiniciaria depois disso. Ele se inverte no sentido de ser época de frio e de final de colheita, mas o sentido simbólico de abertura de portais permanece o mesmo, até porque a Igreja Católica adotou a comemoração do Dia dos Mortos para o dia 2 de novembro, o que tem tudo a ver com essa data, acaba combinando. Por quê? Porque no final de outubro, no dia 31, os portais para o mundo invisível se tornam mais evidentes, se abrem mais, e isso faz muito sentido, porque no dia 2 de novembro existe o dia de finados e as pessoas procuram se conectar mais com os falecidos, com as pessoas que já fizeram a passagem, pensam, se lembram mais dessas pessoas nessa época. E o que acaba acontecendo? Muitos espíritos, eles se reaproximam dos seus entes queridos ou não tão queridos e vêm fazer uma visitinha nesse período, porque existe essa conexão mental entre os dois planos. Então se diz que além dos portais se abrirem, existe essa conexão de pensamento entre reencarnados e desencarnados. E bom, falando nisso, eu vou fazer alguns vídeos aqui para o canal contando histórias de assombrações, de aparições, e também vou fazer um ritual no dia 31 de outubro, que vai cair no domingo, e eu já reservei esse dia para fazer o ritual que eu vou fazer de Halloween. E o meu ritual consiste em quê? Em trabalhar com os oráculos de adivinhação e pegar essa energia dos portais abertos, e cada pessoa que participar vai ter direito a fazer uma pergunta para a espiritualidade, já que os portais vão estar abertos, e também vou fazer queima de pedidos. Então todo mundo que participar tem direito a uma pergunta aí para a espiritualidade. Eu vou usar tarô, todos os baralhos que eu tenho, radiestesia também vou usar, e clarividência de espelho. Antes de começar a falar das aparições, esse aqui é o meu livro, O Despertar do Sexto Sentido, e ele é indicado para você que está começando a ter experiências espirituais, sensitivas, mediúnicas, principalmente as sensitivas, de clarividência, e não sabe lidar muito bem com isso e gostaria de entender o processo e também fazer alguns exercícios para aumentar essa capacidade psíquica. Então, esse livro aqui você consegue também comigo, aí através do WhatsApp. Bom, então vamos falar das aparições, das situações de ver coisas, né? Então, eu deixo para esse vídeo para eu falar de situações que acontecem em hotéis e motéis também, porque são energias um pouco diferentes, mas que no final das contas convergem num sentido meio parecido. Então eu tenho duas histórias para contar hoje sobre essas aparições. Hotel é uma situação que quem tem um pouco de sensitividade, quem tem um pouco de sensibilidade e pode sempre perceber alguma coisa quando vai para algum hotel, principalmente dependendo do hotel, né? Porque tem hotel que tem uma energia não tão ruim assim, mas quanto mais antigo for o hotel, quanto mais situações tiverem acontecido de ruim,
No hotel, morte, gente morrendo dentro do quarto, assassinatos, crimes passionais, isso acontece tanto em hotel quanto em motel. Pessoas fazendo orgias, usando drogas, enfim, existe uma série de situações pesadas que podem fazer com que uma energia de parede nesse lugar. E eu fiz um vídeo tempos atrás que eu medi a energia do Cecil Hotel dos Estados Unidos, de Los Angeles, que é onde aconteceu o desaparecimento de Elisa Lam. E eu medi pela radiestesia e saiu um monte de situação horrível que aconteceu nesse hotel. E você pode ver o vídeo, eu vou deixar na descrição o link se você quiser assistir. Mas isso daí... Mas eu vou falar de experiência que aconteceu comigo nesse vídeo. Se você tiver uma experiência também espiritual muito estranha, você pode me contar. Me conta na descrição do vídeo, né? Pode ser que eu comente num próximo vídeo, enquanto a gente ainda tá aqui no mês de outubro, falando dessa energia toda dos portais abertos. E também me deem sugestões. Que tipo de vídeo que vocês querem para esse mês de outubro? Que tem a temática de Halloween, de bruxa. Então, o hotel tem uma energia pesada. Eu vou falar de uma viagem que eu fiz, isso há muito tempo atrás, nos anos 2000 e pouco. Eu estava passando por Paris e ficava cada dia, de 2 em 2 dias, assim, eu trocava de hotel, tava conhecendo Le Quartier, né, les arrondissements, as regiões que tem lá em Paris. E eu decidi, eu só podia pagar hotel muito baratinho. E eu estava na região lá da Bastilha. E a região da Bastilha é um lugar conhecido por muitas manifestações aí no passado. Queda da Bastilha, Revolução Francesa. Então aconteceram coisas terríveis. Haviam prisões subterrâneas ali naquela região. E, gente, o que aconteceu comigo foi horrível. Acho que foi a experiência mais tétrica que eu já tive em hotel. Um hotel ali naquela região e peguei a chave do quarto. Quando eu cheguei no corredor, era um corredor assim tão comprido, mas assim, no começo do corredor era mais largo. Conforme você ia avançando, e aí eu ia avançando para chegar até o meu quarto, eu percebi que o corredor ia afunilando, ia ficando cada vez mais estreito. E isso também dava uma sensação de que o hotel ia me amassar, ia me engolir, alguma coisa assim. Eu já senti uma sensação pesada a partir daí. E outra coisa, gente, região de Paris, a Europa de um modo geral, tem muita energia de paredes, tem muita energia negativa acumulada de tanta história, de tantos séculos. Enfim, uma das noites que eu cheguei, porque só chegava no quarto para dormir, né? Quem tá viajando não fica dentro do hotel, ainda mais um hotel baratinho, que não tem nada para você fazer. Você vai para dormir e aí você acorda, toma um banho e sai para você visitar a cidade, conhecer os lugares turísticos e tudo mais. Então, eu deitei para dormir. E os quartinhos assim não tem nem banheiro, o banheiro fica no corredor. Eu deitei e eu não tava assim adormecida, tava acordada. Não foi sonho, não foi projeção astral, não foi. Eu estava acordada e pensando na viagem, pensando em toda essa situação, e de repente eu comecei a escutar alguma coisa que parecia que vinha de baixo do quarto. Eu comecei a escutar barulhos de vozes de pessoas, urros, lamentos, pessoas gemendo.
uma situação meio gutural também. E o quarto ficou gelado. Era verão na época. Mas o quarto ficou, de repente, começou a ficar gelado, ficou uma atmosfera sombria. E tinha uma certa luminosidade ali, mas começou a ficar tudo assim, uma certa penumbra. Ficou como se houvessem sombras passando por ali. E nesse mesmo instante, eu escutei aquelas vozes cada vez mais alto, como se elas já estivessem me alcançando. E elas me alcançaram. Porque eu comecei a sentir o quê? Bocas mordendo o meu corpo. Como se tivesse um monte de gente ou de zumbi mordendo meu braço, a minha perna, a minha barriga, tudo. E foi horrível, porque assim, eu senti dor real. Eu senti muita dor. Doeu. E aqueles urros, e na época, faz tanto tempo, eu ainda não estudava ocultismo, nem bruxaria, nem nada. Eu fiquei apavorada e um dos motivos por eu ter estudado bruxaria e ocultismo foi justamente essas situações que aconteciam na minha vida, essas situações de assombrações, de espíritos vir perturbar. São inúmeras as situações que já aconteceram comigo. Então isso também fez com que eu fosse atrás de um conhecimento para poder me proteger. Mas enfim, o que eu fiz depois que... o que eu fiz? Eu levantei, imediatamente eu acendi a luz, que era uma coisa que eu fazia também quando eu era adolescente, que eu via alguma manifestação no meu quarto, que tinha muitas manifestações, e eu acho que eu vou contar algumas delas num próximo vídeo. Eu acabava acendendo a luz e dormia ou desmaiava praticamente com a luz acesa, e foi o que eu fiz. Deixei a luz acesa, acho que fiz uma oração e logo assim, bem cedinho, eu peguei a minha mala e fui embora. Piquei a mula de lá. Não dava mais para ficar naquele lugar de jeito nenhum. Vocês imaginam o que tem de coisas trevosas embaixo daquela terra, gente? Ali era uma prisão na Bastilha, né? Embaixo, no subterrâneo, era uma prisão. Então tinha muita loucura acontecendo ali embaixo. Deve ter até hoje espíritos presos ali. Imagina a situação. Então essa foi uma situação. E uma outra situação, só que dessa vez aconteceu em um motel, anos atrás também, em uma das vezes que eu tinha estado ali com um namorado da época. E era assim, eu estava sentada num banquinho, ele sentado na cama e um corredor entre nós, né? Então eu tava na ponta do corredor, ele mais ou menos na ponta do outro lado do corredor, e nós estávamos conversando, sabe? E tínhamos acabado de chegar ali. E o que eu comecei a ver? No meio do corredor havia uma bola preta, mais ou menos do tamanho assim de uma bola de futebol, talvez um pouco maior, talvez do tamanho de um globo terrestre, toda preta, parecia que era um monte de fuligem, tudo junta. E eu olhei para ele naquele instante e falei assim: você tá vendo o que eu tô vendo? E ele, distraído, uma pessoa que não acreditava em nada disso, assim, ele falou: não tô vendo. E no momento que ele falou que ele não estava vendo, só eu estava vendo, talvez por eu ter essa sensitividade e ele não ter, essa bola fez assim, quicou no chão, ela subiu um pouco
e ela flups, atravessou a parede pro outro lado, que provavelmente tinha um quarto do lado, e a bola atravessou a parede. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar assim, nossa, aqui tem uma influência negativa, tô me sentindo meio mal. Não consegui ficar ali, enquanto estava ali não consegui ter paz. Acho que eu falei pra ir embora, não me lembro muito bem, mas eu falei assim, não quero ficar nesse lugar, vamos embora, é o caso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que também o motel tem uma energia também muito negativa, tanto quanto os hotéis, talvez até um pouco mais pesada, por conta de situações de promiscuidade, né? Muitos dos casos. E por haver muita vampirização sexual em motéis. Então existem muitos espíritos que eles sugam a energia vital que sai do esperma, que sai das relações sexuais de promiscuidade que acontecem nesses lugares. Enfim, inúmeras situações que acontecem nestes lugares. Então, é um lugar carregadíssimo também em energia densa, em miasmas astrais, larvas astrais de sexo principalmente. Então, às vezes a pessoa vai para um motel, ela tem uma relação sexual e ela acaba ficando com muita coceira, mesmo se ela usa preservativo. Independente disso, ela fica com coceira na região genital e sem perceber, o que pode ter ali são larvas astrais que grudam nessa região do corpo da pessoa, do corpo astral. E elas têm formato de escorpiões pretos. Eu não sei se o fato dessas larvas astrais do sexo terem esse formato de escorpião preto tem a ver com o signo de escorpião, de ser o símbolo do signo de escorpião, porque dizem que o signo de escorpião rege a parte sexual do nosso corpo, mas é bem assim, porque eu também já vi em viagem astral esse tipo de larva grudado aí nessa região genital, tanto de homem quanto de mulher. Isso acontece. Curtinho, né? São histórias mais curtinhas, para eu ver se vocês gostam, se vocês gostaram. Eu vou fazer mais vídeos contando outras experiências que eu tive, mas que foram no meu quarto, que foram outras situações também fora de hotel, fora de motel. Mas se vocês tiverem alguma história interessante que tenha acontecido dentro de um hotel ou mesmo de um motel, vocês me contem, deixem aí nos comentários. Compartilhem o vídeo para quem possa se interessar. Curtam também, se inscrevam no canal, mas não se esqueçam de ativar o sininho. E até a próxima.